E aí, galera, bora para mais um react? Eita que a Charli XCX tá que lança coisa de surpresa pra gente. Acabou de sair clipe pra Chains of Love, a gente vai conferir aqui agora juntos. Se é a sua primeira vez aí a gente reagiu a House, vou deixar nos comentários pra vocês o link pra uma playlist com todas as reações que a gente tem a ela. Tem reação ao Brad, aos clipes da era. Quando esse vídeo acabar, você vai pra lá. Tá vindo um novo álbum da Charli aí, essas faixas dela, pelo menos House, tem uma pegada bastante diferente de tudo que ela já fez, pelo menos de tudo que eu conheço dela. Essa segunda faixa já saiu há alguns dias, mas felizmente eu ainda não tinha ouvido, a gente vai ter experiência de visual e de áudio aqui junto, e a gente vai voltar para reagir ao álbum. Então se é a sua primeira vez aí, se inscreva para não perder a reação ao álbum quando vier. Curta o vídeo, compartilhe com os outros fãs da Charli para a gente trazer mais fãs para essa comunidade e priorizar as outras reações a ela quando sair. Chega de conversa, Charli XCX, Chains of Love. Será que a gente vai ter de alguma forma o segmento daquela narrativa que a gente teve em House, daquele tipo de cárcere ali? Pagou tudo. Essa mesa meio imperial, né? E o Picumã? Ela tá bem mórbida nos visuais, né? Dá a sensação de que ela quer passar pra gente que essa mulher não tá em sua situação de sanidade completa, sabe? Gente, é meio que sobre dependência emocional, né? E olha que legal como ela traz isso pro visual. A outra pessoa nem tá ali, olha como a vida dela tá uma catarse. Essa cena do giro tá mágica, velho. Olha o vocal. Tô gostando do vocal dela mais assim, expondo beltings. Essa virada do refrão é bem boa, tá? Essa percussão lembra algumas músicas pop dos anos 80, 90. Aquela que viralizou por causa de Stranger Things. Running Up the Hill. A produção um pouco, não é a melodia não. Que linda que ela tá, viu? Uma locação, um figurino. Olha que catarse pra gente. E legal essa sensação do final de que tudo se passou na mente bagunçada dela. Tudo podia estar bem, mas ela tá tão comprometida por essa dependência emocional que ela cria o próprio caos. Esse visual vir pra Chains of Love me confirma algo que eu tive a sensação quando eu vi House, que era meio que um intro. Tava trazendo um pouco o tom do que seria essa era liricamente, visualmente, mas não era uma música com intenções comerciais, embora a gente vai chegar lá, eu não vejo essa aqui necessariamente com a música com intenções de charts, mas pode acontecer por outros fatores. Mas coloca pra mim aquela como uma ideia de intro, uma muito boa intro, tanto sonoramente, por mostrar esse rompimento com a hyperpop e o caminho para um pop mais alternativo, uma influência de industrial, de EDM,
Isso se segue aqui, apesar dessa ter uma melodia, uma produção ligeiramente mais comercial. Liricamente a gente vai para um caminho meio oposto, né? A sensação que eu tive, sobretudo pelo visual e pelos versos do feat Limehouse, era que se tratava de um cativeiro, alegoricamente, por óbvio, de uma relação em que havia uma dominância daquela figura masculina e a Charlie estava anulada ali, e aí por isso ela tá tão mórbida naqueles visuais, aquelas figuras de corvo, porque a personalidade dela, o brilho dela estava morrendo ali para que aquela relação subsistisse. E que a gente vai um pouco para outro lugar, mas dá para relacionar as faixas. Essa faixa é sobre dependência emocional, e aí a gente tem a Charlie deitada numa mesa no começo do clipe, ela acaba deitada na mesma mesa, na sala, nas mesmas condições ao final do clipe, dando a ideia pra gente que o ambiente continuou estéril, continuou inerte, mas aquele caos todo estava acontecendo dentro da cabeça dela por causa dessa relação. O que a gente tem um pouco de esperança aqui é porque nesse lugar ela tá percebendo que essas correntes do amor não são o de melhor para ela. Eu tô ficando azul, eu preciso de você aqui para respirar, mas eu percebo na letra uma noção de que isso não é bom. Ela ainda não conseguiu romper desse lugar, deixar de depender dessa pessoa, mas ela percebeu o problema. Talvez a gente tenha um amadurecimento para outro lugar nas próximas músicas, nos próximos visuais do trabalho, mas a sensação, liricamente e visualmente até que é essa, tá tratando de uma relação em que uma pessoa se anula pela outra, de uma relação de dependência emocional e que precisa sair dessa relação, mas ainda não consegue. Musicalmente, a gente ainda tem essa influência de industrial que teve naquele trecho de house, mas aqui é um pop alternativo menos arriscado, digamos assim. É até injusto falar isso porque essa música aqui não tem nada que ver com as pretensões de charts atuais. Mas se você compara com house, eu não vejo a menor possibilidade de house tocar em uma festa ou de alguém colocar para tocar para treinar, por exemplo. É uma música sensorial, tem um trabalho primoroso de produção, de vocal, de transições. Só que não é o tipo de música que as pessoas ouvem no dia a dia. Essa aqui vai um pouco mais para esse caminho, embora ainda haja essa coragem de fazer algo diferente, de romper com o hyperpop que deu tão certo, que foi uma virada de chave na carreira da Charli XCX. E de novo, eu falei Limehouse, só essa coragem de não fazer um Brett 2.0, de ir para um lugar novo, nesse momento em que a carreira dela alavancou, eu já exalto e prefiro sonoramente em relação ao hiperpop do Brett. Quero saber a opinião de vocês sobre as teorias dos visuais, os dois visuais. Vocês acham que eles se relacionam? Vocês acham que esse aqui vai ter algum tipo de relação com o filme ainda? Alguém falou nos comentários que parece que ela vai lançar um álbum apartado com a temática e título do filme parecido com o que a Lady Gaga fez com Coringa 2. É isso mesmo? Essa faixa aqui, visualmente até aqui eu não consigo ver dentro da história do filme, vamos ver para onde as coisas caminham. Obrigado pelo apoio de vocês, por terem ficado até aqui. Se é a sua primeira vez aí, se inscreva para não perder as próximas reações, curta o vídeo, aí nos comentários vai ter o link para uma playlist com todas as reações que a gente tem a Charli XCX. Eu lancei há algumas semanas minha primeira música autoral exclusivamente aqui no YouTube. Eu vou deixar a partir de agora aqui para vocês o cartaz dessa minha música autoral, de outros trabalhos da Charli XCX. Dê uma olhadinha naquele vídeo que você ainda não viu, que você achar mais legal, que combinar mais com você, clique e continue aí com a gente. Um abraço, a gente se vê nessa próxima reação que você vai escolher agora.